Fala pessoal, bem-vindo ao aula número 93 de C aqui do canal de Aluno para Aluno. Nessa aula aqui nós vamos falar sobre duas funções, a função getChar, que acho que a gente até utilizou, e a função putChar. Então beleza, para iniciar aqui, vamos começar falando da função getChar. O objetivo da função getChar é o seguinte, essa função ela obtém o próximo caractere do standard input, ou entrada padrão, que a gente sabe aqui que é o nosso teclado no nosso caso. Então quer dizer o quê? O que eu digitar aqui no meu teclado, essa função vai pegar um caractere daquele, vai pegar o próximo caractere que estiver disponível no meu buffer de entrada. Beleza, então vamos fazer um pequeno código aqui para isso. Então eu vou colocar aqui char, vamos criar aqui um vetor de caracteres como sempre bom para a gente poder demonstrar. E eu vou utilizar, vamos fazer mais fácil, quer ver? GetChar, eu vou dar um getChar e eu vou dizer o quê? Eu vou dizer que x é igual, ok, x em qual posição? Vamos colocar aqui x na posição 0 é igual a getChar. Simples assim. Essa função vai vir aqui no meu standard input, na entrada padrão, vai pegar o próximo caractere que estiver disponível e jogar aqui. Eu sei que muita gente vai, provavelmente, se você já usa essa função, se já sabe, conhece um pouco mais sobre isso aqui, vai falar, vai ter lixo no buffer. Mas não se preocupe que a gente vai falar exatamente sobre esse tema na próxima aula. Por enquanto, vamos deixar bem simples para ficar fácil o aprendizado. Então, beleza, a gente tem aqui que o vetor de caracteres x na posição 0 é igual a getChar, sem truque. Se eu der um printf aqui agora, olha só o que a gente vai ter se eu der um printf no caractere x0 na posição 0, o que vai acontecer? Vamos lá executar. Compilou, executou. Se eu digitar o caractere A, apertar Enter, devolve o caractere A. Ou seja, a gente obtém um caractere e depois eu dou o print naquele caractere. Sem truques. Agora, outra pergunta. Se eu quisesse, então, em vez de apenas pegar um caractere, eu quisesse pegar uma string. Então, eu quero permitir que o usuário digite, e se ele digitar mais de um caractere, eu tenho que pegar esse caractere e jogar para dentro do meu programa, jogar no meu vetor. Tem como a gente fazer. Vamos fazer um pequeno programinho para fazer isso. Eu posso colocar aqui uma variável auxiliar chamada de i e utilizar um ciclo while. E eu vou dizer o seguinte nesse ciclo while. X na posição i é igual a getChar. Então o que eu estou dizendo? Na posição i, quem que é i? É valor 0. Então o meu vetor x na posição 0 é igual a getChar. Obtive aquele caractere. Agora eu quero fazer uma comparação aqui. Então eu vou jogar um outro bloco de parênteses aqui e vou dizer, enquanto o valor dessa minha variável aqui, o x na posição 0, for diferente do caractere quebra de linha, barra ao contrário n, por quê? Eu quero que o usuário fique digitando até apertar Enter. Então, enquanto eu não apertar Enter, esse ciclo vai continuar executando. E eu vou adicionar um outro controle aqui. E, enquanto a variável i for menor que 8, aí eu sei que esse 8 aqui vai dar dúvida, e a gente já vai falar por que eu coloquei 8 aqui. Enquanto for menor que 8, eu vou adicionar 1 ao valor de i. Simples assim. E aí, no final, eu vou colocar uma coisa aqui, x mais i igual a caractere nulo. Provavelmente vai gerar dúvida aqui também, eu já vou voltar nisso aqui. Eu vou apenas terminar de escrever, porque é mais fácil com o código escrito eu vim falando o que exatamente eu quis dizer com tudo isso aqui. Então beleza, x. Então aqui, vamos observar, a gente fez esse ciclo while, que basicamente falou aqui, x na posição i, o vetor x na posição i, é igual a getChar. Então esse ciclo que vai ficar pegando, vai utilizando a função getChar, só que qual que é o limitador desse ciclo? Enquanto o que getChar, ou seja, o valor que entrar aqui, for diferente de enter ou de quebra de linha, esse ciclo vai continuar executando. Mas ao mesmo tempo tem que satisfazer a condição de i tem que ser menor que 8. Então essa é a condição total do meu ciclo. E o que eu quero que aconteça? Eu quero incrementar 1 no valor da variável i. Por que isso? Porque se eu não incrementasse 1, ia ter sempre o valor de 0 e eu ia ficar jogando getChar, getChar, getChar sempre na mesma posição, apenas no primeiro espaço aqui do meu caractere do meu vetor, que não é isso que eu quero jogar um após o outro para formar uma string. Beleza, isso aqui, nada mais que a gente fez, você lembra que no final, cada string no final aqui a gente deve terminar ela com um caractere nulo, para informar que aquela string acabou. Então eu adicionei o caractere nulo. A pergunta pode ser por que eu adicionei mais i. A gente vai voltar nisso. E aqui a gente deu printf, utilizando %s no vetor, tranquilo. Então eu vou dar aqui um executar. Se eu escrever casa, a gente recebe casa. Se eu escrever uma palavra um pouquinho maior, recebe também.
Agora aqui vem as particularidades. E se eu digitasse uma palavra com 10 letras, por exemplo? O nosso vetor, ele tem, o tamanho do nosso vetor é 10, então a gente pode pensar, bacana, eu posso escrever então 10 caracteres ali, não posso? Se o tamanho do vetor é 10, o usuário pode digitar até 10 letras ou 10 caracteres. Vamos testar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por que apareceu apenas 9 letras A? Pelo seguinte, nesse controle aqui, ó, o que a gente fez nesse menor que 8 foi exatamente para garantir que o último caractere, ou seja, a posição 9, porque uma coisa importante de saber aqui, ó, por mais que eu esteja especificando que o tamanho do meu vetor x é 10, quando a gente está tratando para acessar cada espaço de memória aqui no meu vetor, a gente sabe que a gente conta a partir do zero. Então o primeiro espaço é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2 e por aí vai. De tal modo que para eu escrever no último caractere, eu estaria escrevendo no caractere 9. Por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui corresponde ao último caractere do meu vetor, não é 10, né? Isso aqui é importante sempre lembrar isso aqui. Isso aqui vai dar um erro de out of bounds, ou fora do limite do meu vetor. Isso aqui não existe. Para eu fazer isso aqui ser válido, isso aqui teria que ser 11. Ou seja, um vetor de 11 espaços, o último espaço de memória dele é o número 10. Beleza, mas vamos voltar isso aqui, como era. Então o que eu estou dizendo? Eu coloquei o número 8 aqui, porque eu quero reservar o último espaço de memória, o último espaço aqui, para o meu caractere nulo. Por isso, até que aqui eu adiciono 1. Então esse ciclo vai sendo executado, executado, executado. Na hora que o i recebe o valor 7, esse ciclo aqui, ele não adiciona o número... Na verdade, na hora que ele adiciona aqui, na hora que o i chega no valor 8, esse ciclo não pode prosseguir. Aí ele não faz essa linha aqui para mim. Só que aí eu tenho que manualmente adicionar 1 à variável i, ou seja, a variável i que tinha um valor de 8, eu adiciono 1 para ela ter o valor de 9, e aí eu escrevo o caractere nulo na última posição do meu vetor, para informar o final da string. Então por isso que aqui eu limitei a 8, é importante então lembrar daquele conceito que declarei um vetor tamanho 10, o último membro dele, para acessar aquele último membro, é sempre esse número aqui, menos 1, e essa linha aqui foi para adicionar o caractere nulo. Bacana. Então a gente fez isso, muito tranquilo, sem dúvidas. Vamos partir para o nosso outro comando aqui, que é o comando putchar, que a gente queria ver nessa aula. Então vamos cancelar tudo isso aqui. Putchar vai ser ainda mais simples. A gente vai utilizar, na verdade, vai utilizar getchar e putchar para fazer um só programa e ficar tudo bem tranquilo. Então vamos fazer o seguinte, primeiro de tudo, eu vou criar aqui manter minha variável i com valor de 0, e eu vou criar um programa que vai dizer o seguinte. Primeiro de tudo, qual que é o objetivo do putchar? A função putchar, ela coloca um caractere no standard output, ou na saída padrão, que no caso vai ser o nosso console aqui na nossa tela. Então é o oposto da getchar. A getchar pega o próximo caractere do standard input, putchar coloca um caractere no standard output, que é o nosso console aí no seu Windows, aquela janelinha do DOS que aparece. Então vamos fazer um programa que vai fazer o seguinte, eu quero que esse programa replique tudo que eu estou escrevendo. Então se eu escrever 1000 caracteres, eu quero que esse programa devolva para mim 1000 caracteres. Certo, então vamos fazer esse programa. Na verdade eu nem vou precisar disso aqui, ó. Vou até deletar isso aqui, vai ser só assim. Então a condição vai ser o seguinte, eu vou criar aqui uma variável x, apenas x, não vai ser um vetor, é uma variável x. Eu vou dizer o seguinte, x é igual a getchar, que a gente viu na aula passada. Só que eu tenho que fazer uma comparação com ela, então eu vou jogar um outro par aqui de parênteses. Aí eu vou dizer o seguinte, enquanto x, que é igual a getchar, for diferente da variável n, do caractere quebra de linha, for diferente do caractere quebra de linha, ou seja, enquanto eu não apertar N, eu quero... N, que eu estou falando N? Enquanto eu não apertar Enter, eu quero que esse ciclo continue a ser executado. E o que vai ser a ação desse ciclo? Eu vou dar um putchar em quem? O único argumento que eu tenho que passar para essa função aqui é o caractere, é o valor numérico do caractere que eu quero dar um printf. Eu quero replicar o que o usuário está digitando, então eu vou colocar x aqui. Ó.
Então é isso o código, terminou. Vamos dar a última lida para entender. Então tem essas variáveis, sem truque. O ciclo while está dizendo o quê? X é igual a getChar. Tranquilo, então o usuário aqui, ó, nessa linha aqui, nessa chamada, o usuário digita alguma coisa e vem para a variável x. Aí a comparação acontece. Quanto x for diferente que quebra de linha, ou seja, o usuário apertar N, se eu digitar uma outra letra aqui que não for o Enter, esse ciclo vai continuar sendo executado. E dentro da execução do ciclo, o que acontece? Eu chamo a função putChar, que a gente está aprendendo agora. A função putChar recebe o valor numérico do caractere que eu quero jogar aqui no meu standard output. Então ele vai sempre replicar o que eu estiver digitando. Vamos executar? Executei. E eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui jogar um monte de letra aqui. Olha só o que acontece. Replica exatamente. Se eu digitasse pão com mortadela, replica em pão com mortadela. Então basicamente o que eu escrever, esse programa vai sempre devolver para mim. A única coisa, o que é interessante, na verdade nem precisa da variável aqui, né? Nem tem nem porquê. O que é interessante saber, isso aqui é apenas o conceito. Obviamente você pode utilizar isso aqui depois para jogar. Aqui eu estou só replicando, mas você tem que adaptar isso aqui num programa mais específico para o que você quer fazer. O importante é aprender o conceito de putChar e getChar. Então beleza, te vejo na aula número 94, quase chegando na aula 100, na aula 94, que a gente vai falar sobre limpeza de buffer. Até mais!